Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas videoaulas. Hoje então nós vamos dar continuidade à aula que eu falei naquela segunda-feira que nós estávamos ainda em transição, se continuaríamos ou não tendo aula presencial. Então hoje eu vou falar sobre partes, representação e procuradores no processo do trabalho. Bom, como nós já vimos, a CLT ela foi criada em 1943, mas o Poder Judiciário Trabalhista somente foi criado em 1945 e antes não havia Justiça do Trabalho. Então, quem dirimia as controvérsias entre empregados e empregadores era o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho não tinha o poder de jurisdição. Então, as pessoas se dirigiam até o Ministério do Trabalho e lá faziam a sua reclamação. Por isso que o autor é chamado de reclamante e o réu é chamado de reclamada ou reclamado. E a ação trabalhista é chamada de reclamatória trabalhista ou reclamação trabalhista, em razão que antes nós não tínhamos, a jurisdição trabalhista. Bom, então o autor da ação trabalhista, da reclamatória trabalhista, é chamado de reclamante e o réu é chamado de reclamado ou reclamada. Pois bem, mas nós temos outras situações que também são ações que são propostas perante a organização judiciária trabalhista, como o dissídio coletivo. O dissídio coletivo, em regra, a competência originária é do Tribunal Regional do Trabalho, se ele for regional. Se ele pegar várias regiões do Brasil, então a competência originária para julgar esse dissídio coletivo é o Tribunal Superior do Trabalho. Dissídio coletivo é a ação proposta entre o Sindicato dos Empregadores e o Sindicato dos Empregados, ou vice-versa. Lá no artigo 114, como a gente já viu antes, ele fala lá que se não for possível a negociação coletiva, porque se ela for possível nós temos uma convenção coletiva, então diz lá, não sendo possível a negociação coletiva, não sendo possível a escolha de um juiz arbitral de comum acordo, sindicato dos reclamantes, como sindicato dos reclamados, ou melhor, dos empregados e empregadores da mesma categoria econômica profissional, vão ajuizar o dissídio coletivo. Então, no dissídio coletivo, o autor é chamado de suscitante e o réu é chamado de suscitado. Então, repetindo, a competência originária é, via de regra, do TRT, se for sindicatos da mesma região. E vai ser no TST se pegar sindicatos que abrangem várias regiões do Brasil, ok? Depois nós temos o agravo, e nós temos dois tipos de agravo no processo de trabalho que nós vamos ver bem lá mais na frente, que é o agravo de instrumento e o agravo de petição. O agravo de instrumento no processo de trabalho, ele só tem apenas uma única só função, que é destrancar seguimento a recurso. Então, se por acaso o recurso não for recebido e o juiz ou o desembargador ou o presidente do Tribunal Regional do Trabalho não der seguimento ao recurso de vocês, vocês vão entrar com agravo de instrumento. Então, a única finalidade do agravo de instrumento no processo de trabalho é quando houver denegação a seguimento de recurso. Não cabe agravo de instrumento para decisões interlocutórias. Ponto. Decisões interlocutórias, dependendo da situação, vocês poderão se utilizar do mandado de segurança, mas são situações bem específicas, tá? Caso contrário, numa decisão interlocutória, quando o juiz indeferir a oitiva de uma testemunha, o juiz indeferir uma prova, vocês vão usar o protesto antipreclusivo processamento de defesa no primeiro momento processual que vocês vierem a falar nos autos, sob pena de ocorrer a preclusão. O que é a preclusão? É a perda de exercício de um prazo processual. Então, no agravo, nós vamos ter o autor agravante e o réu agravado. Nos recursos, recurso ordinário, recurso de revista, recurso extraordinário, vai ser recorrente, recorrido. Na execução, nós vamos ter o autor é o exequente e o réu é o executado. Na exceção de incompetência em razão do lugar, nós vamos ter o autor, o excipiente, e o réu vai ser o excepto ou excepto. Muito bem. Nós temos nos embargos
de declaração é o embargante e o embargado. Embargos à execução é o embargante e o embargado, ok? Pois bem, não adianta apenas vocês terem capacidade de direito para entrar em juízo. Vocês, além da capacidade de direito, vocês precisam ter capacidade processual. Então, capacidade de direito é a capacidade, é a aptidão da pessoa a gozar de seus direitos. E a capacidade de direito está lá no Código Civil, lá no artigo 3º e seguintes do Código Civil, que vai dizer quem é que é o absolutamente incapaz, quem é que é o relativamente incapaz e quem é o absolutamente capaz, ok? Então isso aí vocês vão ver lá no Código Civil, vocês já aprenderam isso lá quando vocês trabalharam direito das pessoas lá com o direito civil.